Ela é a nossa intimidade. Ela é a forma com que Deus quer que nos relacionamos com Ele no nosso dia a dia. E é fato que a palavra de Deus ela nos direciona a orar a todo tempo, orar sem cessar. E nada mais é fazendo isso do que estar sendo obediente e praticante da palavra de Deus. Glória a Deus. Porque é fato que a gente às vezes ora nos momentos de dificuldade, de tribulação, nos momentos que apertam o nosso carro, né? Mas nós esquecemos de orar às vezes no nosso dia a dia, e a palavra fala para orar sem cessar. Aleluia. A palavra fala para orar em todo tempo, em todo lugar. Isso está em Tessalonicenses, em 2 Timóteo 2:8. Então, a oração ela é fundamental nas nossas vidas. Glória a Deus. E é interessante, eu vou querer citar aqui um versículo, 1 Tessalonicenses 5, 16, 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça. Aleluia. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo quanto pedimos, orando, crendo, vos recebereis. Romanos 12:12. Alegrai-vos na perseverança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Glória a Deus. Eu não digo, eu resumi aqui, final de começo de 2002 a 2023. Eu notei que a situação foi se apertando. Eu estava orando, eu comecei a prática do jejum e a oração, e confesso para os irmãos que eu estava entendendo o que estava acontecendo. Crise no trabalho. Eu não estava podendo falar mais da palavra do nosso Deus. Eu fui cobrado disso. Não faço. Carta de ameaça de morte no meu trabalho. Até que ponto é verdade ou não, até que ponto isso iria acontecer ou não, no meu caso, mas chegou uma carta direcionada no meu nome de ameaça de morte. E eu, diante de Deus, eu falei assim: Senhor, da mesma maneira que me livraste de 7 chibetadas na enfermaria de uma penitenciária no ano de 2008, o Senhor não vai permitir que nada me aconteça. Eu trabalho numa penitenciária, eu trabalho 12 horas, são 180 detentos no quartel. E nesse dia que recebi essa carta de ameaça, eu cheguei no pavilhão, chamei um dos detentos e falei assim: eu quero todo mundo no centro, solto. E aí no meio dos 180 eu virei e disse: eu não sei quem está sendo usado para me ameaçar, mas eu creio que o meu Deus, que o nosso Deus, Ele não vai permitir que ninguém rele a mão de um filho dele, que está lutando para ser íntegro e reto na presença dele, que está buscando, lutando para viver a palavra dele no dia a dia. Esse Deus que eu creio, que me livrou de 7 chibetadas, não vai permitir que ninguém, nenhum de vocês, usado pelo diabo ou Satanás, venha colocar ou sequer relar a mão. E em nome de Jesus, nada vai me acontecer. Para a honra e glória de Deus, nada me acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Isso faz alguns anos.
Doença da minha mãe. Nós tínhamos começado um grupo de GCL. Eu liderando o grupo. Minha mãe foi doente, problema de glaucoma, aqui em Taubaté de um jeito, levei ela para São Paulo. O nosso GCL era na quinta-feira. Todas as consultas caíram nas quintas-feiras. Eu saía às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, para ir para São Paulo e levava, chegava 10, 11 da noite. O GCL foi interrompido. Depois, mais uma vez, doença na minha mãe. Todo mundo pegou aquele episódio dele. Ela com 81 anos, se contraiu bem, não consigo nem andar, se arrastava. Aí, diante disso, a minha esposa começou a passar mal. Será que eu estou com um problema de hipotireoidismo de novo? Eu falei assim: não, mas esses sintomas não é, ainda mais para bem. O que aconteceu? Hipotireoidismo, a minha esposa doente. Aí, recebi uma ameaça familiar. Irmãos de sangue, recebi uma ameaça familiar, a qual queriam me denunciar. Eu falei: tudo bem, calúnia e injúria. Aí eu fui buscar um entendimento com uma pessoa, testemunho dela, que se dizia pastora, que se disse psicoterapeuta, para tentar entender de uma forma racional aquilo que o espiritual poderia estar agindo, e eu orando. E depois de um tempo, com uma única conversa com essa pessoa, no meio de outras pessoas, conversa simples, depois de meses, ela relata no WhatsApp da minha esposa que eu era um desequilibrado, um lascívio, um manipulador e tudo que vocês possam imaginar. Eu falei: meu Deus, eu questionei a Deus. Eu falei: Senhor, o que está acontecendo? Eu venho orando. Aí o Espírito Santo falou para mim assim: ore mais. Eu falei: Senhor, eu venho orando. Ore mais. Eu obedeci. Continuei orando. Orei mais. Porém, eu senti um peso e um desgaste tão grande que eu nunca tinha sentido na minha vida. Nunca. Tinha dia que eu não tinha vontade de trabalhar, tinha dia que eu não tinha vontade de voltar para casa, e aquele peso, aquele mal-estar, eu orando, eu falei: Senhor, o que está acontecendo? Eu não estou andando mais. Eu não chego nem aos pés daquilo que Jó passou. Me perdoa, Pai, pela minha fraqueza, mas o Senhor sabe do meu coração, a minha mente. O Senhor é o Deus que esquadrinha mentes e corações, e que dará a cada um segundo suas obras. Então não tem como não tem como nós somos nada do Senhor. E eu peguei e falei: Senhor, não estou aguentando mais. Pai, tem uma oração que eu fiz, o Senhor me abençoado, e hoje eu posso estar murmurando, me perdoando, por favor. Me segura pelas mãos, porque eu não vou aguentar. Ou melhor, papai, me perdoa, me carrega no colo. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: jejum. E eu fui o quê? Jejuar. E foi um período da minha vida que mais tempo eu me dediquei ao jejum e à oração. E eu já estava jejuando aqui
uma viagem para Goiás, e lá eu continuei no jejum. Então, a partir do momento que eu abri os meus olhos, eu agradecia a Deus, eu orava, eu jejum, eu começava o meu jejum, assistia uma pregação, eu lia a palavra, e de repente eu tive um levante lá. Do nada as coisas vieram a se explodir. E eu fiquei muito chateado. Falei, Senhor, o Senhor pediu para me orar. Eu vim orando, o Senhor pediu para me orar mais. Eu falei que eu estava orando mais, o Senhor pediu para mim jejuar. Eu estou jejuando. Mas eu não sei o que está acontecendo. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: ore mais e jejue mais. Aleluia. Amém. Eu obedeci. Lá em Goiás, no segundo dia do jejum, eu levantei em torno de 6h30 da manhã, iniciei o jejum e fui até às 16 horas. Eu sou uma pessoa, graças a Deus, ativa, eu gosto de comer, eu gosto, sabe? E eu nunca tinha feito isso. Daí eu entreguei o jejum a Deus e falei: papai, o Senhor sabe que nós temos que cuidar do tempo do Espírito Santo. Eu sou dentro. Eu estou nesse tempo todo de jejum, eu nunca fiz isso. E eu gosto de comer de uma das maneiras. Cuido da minha alimentação. Me leva nessa corrida que traz, não deixa passar mal não, porque eu estava praticamente só lá de lá. Mais de 12 horas, no sol, uns 30 graus. Eu falei: Senhor, me leva e me traga com segurança, deixa eu passar mal não. Aí eu fui, e lá era no início, a reta aqui, que é aqui na igreja, e uma ladeira bem grande. Quando você vai subir a ladeira, ela parece que você vai capotar, tão alto que é. E eu corri até quase a entrada da cidade, do bairro até a entrada da cidade. Fui e voltei, olhei no relógio, deu praticamente 7 horas. E o interessante é que a hora que eu cheguei assim, na porta da casa da minha cunhada, eu parei e senti aquela energia, aquela força que eu não estava sentindo aqui. Eu falei: pai, não segura na minha mão não, porque talvez eu não consiga segurar a sua. Me carrega pelo colo, me conduz. E nesse momento eu parei, sentindo aquela energia. O Espírito Santo falou assim: quer comer mais? Você quer comer mais? Eu falei: obrigado, Senhor. Eu já entendi. Eu não senti cansaço nem dor nem nada. Segundo dia de jejum. Terceiro dia, eu entreguei o jejum aos 16, aquele sol, muito quente. E nesse momento eu fui correr o mesmo caminho. Eu corri em torno de 8 quilômetros e não senti absolutamente nada. Eu voltei aqui para casa de viagem e continuei. Só que eu voltei a trabalhar, né? Eu voltei a trabalhar. E o que aconteceu? Quando eu cheguei no serviço, um sentenciado olhou para mim e falou assim: Senhor Giovanni, o que aconteceu com o senhor? Não aconteceu comigo? Não aconteceu nada? Não, mas o senhor está diferente, agora o seu cabelo está diferente, os seus olhos estão diferentes. Não, você está vendo coisa, não aconteceu nada, não fiz nada, não pintei o cabelo, não deixei mais grisalho, nem mais branco, enfim. Eu tinha esquecido esse meu propósito de jejum, das orações. Não liguei uma coisa com a outra. Aí o que aconteceu? Quando eu subi, um outro sentenciado falou: Senhor Giovanni, o senhor está bem, cara? E aí,
sua face está mais iluminada. Eu falei, não fiz nada não, mas Deus me abençoe. Muito obrigado, vou tomar um café, que até então estava em jejum. Aí vou tomar um café. Quando eu fui assim, em direção à copa, o meu chefe de bar falou assim: ô Giovanni, o que eles estão falando é verdade, você está diferente. Quando você chegou aqui, eu já notei a diferença. Aleluia. Eu falei, uma diferença boa. O seu cabelo está diferente, o seu olhar está diferente, a sua voz está diferente, você está diferente. Aí eu lembrei: ô chefe, Deus abençoe, porque ele jejum de Aleluia. essa questão do jejum. Eu vou citar alguns versículos, apenas citar, do Antigo Testamento. Moisés, assim como chegou nos pés de nós, não chegamos nos pés daquilo que Jó passou, que dirá próximo Moisés, 40 dias, 40 anos. Davi, 2 Samuel 12:16, jejum. Esdras 8:21 a 23. Josafá, 2 Crônicas 23. Esther 9:31. Joel 1:14. Joel 2:12 a 13. Isaías 58, 3 a 7. Eu vou voltar no livro de Jesus, tá? Mateus capítulo 4, versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Estamos no Novo Testamento, falando do Filho de Deus, que está dessa do Pai. Mateus 9, 14, 15. Jesus sendo questionado. Aproximaram-se de Jesus os discípulos de João e perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, ao passo que os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: acaso os convidados do casamento podem estar de luto enquanto o noivo estiver com eles? Enquanto o noivo estiver com eles, dias virão em que o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Duas referências aqui, a mais direcionada ao próprio Filho de Deus, que morreu por nós. Nós temos Atos 27 a 3, Atos 13, 2 a 3, e tem outros inúmeros versículos. Aleluia. O livro de Esdras. É fato que, pela desobediência, pela rebeldia do povo de Jerusalém, do povo de Deus, ele foi cativo por 70 anos no Nabucodonosor, na Babilônia. E numa visão assim panorâmica do livro de Esdras, eu quero deixar claro, bem resumida, nós temos aí a primeira saída, o primeiro retorno de parte do povo de Deus da Babilônia para Jerusalém, a comando de Esdras. E Esdras teve um papel nesse momento de direcionar e voltar o coração do povo de Deus para a lei de Deus, para o cumprimento das suas leis, mandamentos, estatutos e princípios. E em segundo lugar, eu vou falar de números. Tantos do povo judeu veio na primeira vez ou na segunda vez? Não é o caso. E na segunda vez, o segundo povo, a segunda parte, veio para edificar o templo. Edificar o templo do Senhor. Então, olha o preparo que Deus fez, liberando parte do povo, sendo direcionado a Esdras, para que ele convertesse o povo
e arrependimento. E aí, com isso, na segunda vinda, construir o templo do Senhor santo. E vamos lá. Esdras 8:21. Então apregoei ali um jejum ao rio Ahava, para nos humilharmos perante nosso Deus, para que lhe pedimos jornada feliz. Pedimos, olha só o que eles pediram a Deus: jornadas felizes perante nosso Deus, para lhe pedirmos para nós e para nossos filhos, e para tudo o que era nosso. Nós, pois, jejuamos e pedimos. Então, o nosso Deus, Ele nos atendeu. Aleluia. Glória. O verso de número 22 fala. Eu deixei essa narrativa propositalmente. Por quê? Porque quando o povo saiu de Babilônia, retornando para Jerusalém, no versículo 22, ele nos escreve que Esdras não quis pedir ao rei proteção, porque ele disse: a mão do nosso Deus nos guiará, a mão do nosso Deus nos protegerá. E foi o que aconteceu. Por quê? Porque eles saíram de lá com riquezas, e os inimigos de Jerusalém naquele meio existiam, como até hoje existem. E para nós cristãos, que somos também perseguidos de certa forma, também existe. E Deus nos livrou. E diante de tudo isso, o que a gente vê aqui no básico? A obediência em cumprimento da palavra de Deus, na oração, no jejum. Orar sem cessar, mas como? Eu ficava encucado às vezes, mas é simples. Eu saí de lá até aqui orando. Eu saí do meu serviço, eu orei agradecendo pelo meu dia de trabalho. Eu estava almoçando, eu estava agradecendo pelo serviço, pelo almoço, pela vida, pela saúde, pelo trabalho. Orar sem cessar. Às vezes os iniciados olham para mim: Sr. Giovanni, eu estou mais baixo. Sr. Giovanni, enquanto eu não termino a oração, eu estou apaixonado. O senhor está bem? Graças a Deus. Eu estou orando. A gente sabe que as bênçãos, elas já estão liberadas nas regiões celestiais. Bênçãos espirituais estão liberadas nas regiões celestiais. Mas por que todas essas bênçãos não estão nos alcançando? Eu me coloco diante da palavra de Deus também. Por que não estão nos alcançando? Porque em algum momento, em alguma coisa, nós estamos deixando de desejar para com Deus. Isso é fato. E nós não podemos deixar de nos atentar para isso. Deuteronômio 28 fala o quê? Que a gente precisa correr atrás das bênçãos, né? Os meus estatutos, quem cumpre os estatutos, mandamentos, princípios, leis, ordenanças, as bênçãos não alcançarão. No Testamento, elas estão liberadas. Aleluia. No Antigo já fala que elas vão nos alcançar. Mas por que às vezes não? Por que acontece? Pela nossa desobediência. Viver a palavra de Deus na sua parcialidade não é a palavra de Deus, mas viver na integralidade sim. E isso é uma luta, dia após dia. E essa luta nos requer o nosso negue a si mesmo. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com todo o coração, com toda a tua alma, o próximo como a ti mesmo. Se eu não estou obedecendo a Deus, eu não estou amando assim, né? E se eu não estou amando assim, eu não estou amando o irmão nem. E tão pouco eu. E aí?
vem aqui, vem ali, mas da maneira que Ele quer nos abençoar, sem o nosso merecimento, que está tudo lá liberado, projetado por Ele, para os filhos deles, que nós somos chamados de amigos, Cordeiro de Cristo, não está acontecendo. Por quê? Porque Ele não quer? Não, porque nós estamos negligenciando a nossa vida cristã. Nós não podemos, nós temos que estar atentos, todo dia olhar no nosso espírito espiritual. Papai, o que eu estou fazendo errado? O que eu estou deixando de fazer? Porque eu não pego só fazendo mal, mas também deixando de fazer bem. Aleluia. Eu não pego deixando de ser um bom sacerdote dentro da minha casa só, que por sinal, perante Deus, o sacerdócio, ele começa no lar. A mulher começa edificando a casa no lar. Como que eu vou ser um bom sacerdócio e representante da palavra de Deus no meu trabalho? Como que eu vou ser na minha vizinhança e na sociedade? Eu vou dar um exemplo prático. O meu chefe, o meu ex-chefe, ele é cristão. E eu passando uma situação bem controversa lá com a minha mãe, questão de família, alguns anos atrás, eu precisei de uma saída rápida. E a gente pode ter uma saída. As pequenas coisas, Deus age, as pequenas coisas são agem nas grandes. Aí ele falou assim: olha, coloca a saída aí de bom. Saída de bom, eu nem lembrava aquela aqui. Aí eu fui perguntar para ele, ele pegou a bolsa para mim. Não, você está indo para a delegacia. Eu falei: chefe, eu não posso. Mas por quê? Eu sou seu chefe, eu estou mandando. Eu não posso. Porque perante o homem você é meu chefe, está mandando. Mas perante Deus é mentira. Porque a mentira agrada o diabo. Eu não quero agradar o diabo, eu quero agradar a Deus. Então vou pagar minha hora. Aleluia. Entende? A gente tem que se policiar nas pequenas coisas. A gente, como fala assim, vigiar o horário. Sim, são conjuntos. Vigiar a nossa mente, a nossa fala, a nossa vestimenta, as nossas atitudes, as situações e circunstâncias ao nosso redor, e depois as pessoas que estão fora. Porque eu não posso olhar, vigiar lá, se eu estou vigiando o que eu estou pensando, ou as setas que podem estar me afetando. Porque o maligno, ele vem na mente. As setas são lançadas na mente. Afeta toda a nossa alma, todo o nosso emocional. E a palavra de Deus fala para aquele que acha que está de pé, porque essa tradução sempre cuidado para que não caia. E voltando um pouquinho aqui, diante de tudo isso que eu estava passando, diante desse peso, diante dessa tristeza grande, vivia deprimido, sem forças. Teve um dia que eu estava andando na cidade, engraçado, andando na cidade, e eu não senti pisar no chão. Eu ia trabalhar, eu não sentia pisar no chão, eu subia dessa escada, eu não sentia o meu corpo. Teve um dia que eu parei na cidade, Senhor, o que está acontecendo? Eu estou sentindo o meu corpo, não estou sentindo nada. O Espírito Santo falou assim: você não pediu para você carregar no colo? Meu Deus. E tudo passou. Meu Deus. Tudo passou. Aleluia. A honra e glória de Deus. John Wesley, tem alguns nomes, alguns mais conhecidos: Martin Lutero, John Calvin, Charles Spurgeon, foram praticantes do jejum e a oração. E quem somos nós, dentro da palavra de Deus, no Antigo Testamento, se pensou alguns itens, até o Novo Testamento todo, que algumas pessoas falam que Jesus falou naquele momento para os 12 sobre o jejum. Não, para os 12 e para nós hoje que somos seguidores de Cristo. O noivo se foi lá, se ascendeu aos céus, está à destra do Pai, e quem o aceitou como único suficiente
suficiente mediador e salvador, e que está salvo hoje, e temos que viver essa salvação, temos que viver a prática de Deus, porque o fato de estar salvo hoje, mediante Cristo Jesus, é uma observação, é um fato. Mas Paulo falou assim: combate o bom combate. Então eu tenho que chegar até o final com Cristo Jesus, porque o fato de estar salvo hoje não impede que amanhã vai estar. Para quem se acha que não pega, cuidado para que não caia. Essa é a palavra do nosso Deus. Aleluia. E é muito interessante que a gente viu algumas campanhas. Eu sempre falo isso para minha esposa. Não tem nada de errado nessas campanhas. Fala da campanha da prosperidade. Então vamos lá. Shalom Adonai Lahem. Paz e prosperidade espiritual do Senhor esteja conosco. Amém? Quando se fala que as bênçãos estão liberadas nas regiões celestiais, fala da prosperidade espiritual, porém a material só virá se a gente conseguir a prosperidade espiritual. E a palavra shalom, traduzida em paz apenas, um significado simples, não é só isso, ela é muito mais abrangente. Ela é saúde, ela é prosperidade financeira, sim, é prosperidade principalmente espiritual. Isso a gente tem que buscar. Deus quer nos avivar, mas estamos orando pelo avivamento, estamos jejuando pelo avivamento, estamos buscando a santificação, como Hebreus 12:14, sem santificação, seguir paz com todos, sem santificação, porque sem santificação ninguém irá a Deus. Estamos vivendo assim. Precisamos olhar todos os dias para o nosso eu. Estamos negando a si mesmo todos os dias. Negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. Todo mundo buscando, se preocupando em dons. Sim, Deus deixou dons para cada um de nós. Para uns e para outros até mais. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa. Paulo fala: buscai com zelo Aleluia. os dons. E o tão importante quanto? Não é porque o irmão fala em línguas. Eu também quero falar em línguas. Peraí, não é assim. Quem consegue o dom é Deus, é o mesmo Espírito. Mas se eu não falar em línguas, mas Deus não colocar para tradução, interpretação, como a palavra fala que sem interpretação ele fica assim mesmo, não todo o Cristo, toda a igreja. E além de tudo, a própria palavra fala por intermédio do apóstolo Paulo, né? De que adianta profetizar, falar em línguas, língua dos anjos, ensinar, pregar a palavra, se não tem o maior dom que é o dom do amor? E sem ele todos desaparecerão. Então eu quero convidar os irmãos a estarem a cada dia combinando a palavra de Deus com esse respeito. Papai, como eu estou hoje? Porque se Jesus chegasse para nós hoje e falasse assim: o que você tem vivido da minha palavra? O que você tem, quanto tempo você está tendo comigo? E aí? É pessoal, tá? Cada um que faça a sua análise. Queríamos responder. Eles já sabem. Assim como a palavra fala para a gente orar sem cessar, em todo tempo, em todo lugar, e ao mesmo tempo a palavra de Deus ela fala que a gente, que nós não sabemos orar, mas o que Jesus falou? Deixe ir para que o Espírito Santo Consolador venha. E através dos gemidos e inexprimíveis do Espírito Santo que acontece, as nossas orações são traduzidas, levadas
muito abrangente para nós termos que ser cristão e viver como cristão. É como se, não, para mim, a obediência, a palavra obediência resume toda a escritura sagrada. Todos os mandamentos, tudo. Aleluia. Jesus falou assim: eu vocês 2 novos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, como eu falei, com todo o teu coração, com toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Quem cumpre esses 2? Cumpre todos. Glória. Porque não matarás, não roubarás, não furtarás, não desejarás o bem do próximo, as coisas alheias. Quem cumpre esses 2, cumpre todos. Precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos porque a questão, eu falo para minha esposa, eu espero antes que eu te suspiro, quando eu falar com o Paulo falou, combate a nós. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir que toda a igreja agora se levantasse Aleluia. e que nós todos clamássemos